Olá, bom dia. Que você se sinta abençoado nessa oportunidade de mais uma lição, mais uma escola bíblica. E nós estamos, assim, felizes pela oportunidade. Estamos num bloco de lições denominadas Epístolas para o Nosso Tempo. E a palavra do Senhor tem nos trazido, assim, grandes ensinamentos e abençoados, tem nos feito despertar. E isso é muito bom, é cuidado de Deus para a nossa vida. Vamos estar orando, então, agradecendo ao nosso Deus esta rica oportunidade. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui para aprendermos, Senhor, nos envolvermos com mais uma lição, uma porção da sua palavra que nos exorta, nos prepara, nos ensina, nos traz paz, nos conecta contigo. Muito obrigada, Deus, por aqueles que estarão estudando, por aqueles que estarão sendo alcançados por estas palavras e que teu Santo Espírito possa prover, por acaso, Senhor, que faltar neste momento nos corações, que o teu Espírito Santo possa prover mais conhecimento, mais entendimento. Abençoe aqueles que ainda estão adormecidos, não despertaram para o Evangelho da salvação. E os que estão desviados, Senhor, dos teus caminhos, traga-os, Senhor, para o aconchego da tua congregação, do teu povo. Obrigada, Deus, mais uma vez te agradecemos por tão rica oportunidade. Fala conosco através dessa lição, cujo título é muito lindo, que fala do teu Filho amado. E receba a nossa oração em nome dele, em nome do nosso Jesus, Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, como a gente estava falando, esse bloco de lições escritas para um povo no período de alguns anos, né? Mas, assim, ela fala conosco hoje ainda. E isso é bênção do Senhor. Estamos na lição 7, cujo título é A Supremacia de Cristo. Extraída essa lição foi da carta aos Colossenses e a nós também. O texto base está em Colossenses 2, 9, e diz o seguinte: porque nele habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse texto fala do nosso Jesus Cristo. E no período que foi escrita aquela carta, a gente vai trazer um pouquinho, né, desse contexto. Colossos ficava situada numa das províncias, uma das principais estradas comerciais para Éfeso, próximo a Hierápolis e Laodiceia. Uma cidade em decadência e destruída por um terremoto. Hoje, né, aquela região lá da Turquia, geograficamente situando. Paulo, na prisão em Roma, escreve àqueles irmãos, após ser visitado por Epáfras. Epáfras foi um pregador cristão que ajudou a divulgar o evangelho a seus concidadãos colossenses. E aí, ele, visitando a Paulo, ele relatou que a igreja crescia, mas sofria ameaças. E Paulo, então, se dispõe a animar, né, a falar para aqueles irmãos sobre a supremacia de Jesus Cristo. E a gente trouxe para a nossa aula algumas coisas que estavam acontecendo que ameaçavam os irmãos naquela época. E detalhe, como é para os nossos dias também essa ameaça se faz presente. Uma das coisas que acontece também, é o gnosticismo, movimento religioso de caráter sincrético, né, que faz uma fusão de diferentes religiões, seitas, filosofia ou visões do mundo. E o gnosticismo, ele tem caráter sincrético e esotérico. Foi desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era, à margem do cristianismo institucionalizado. As igrejas já estavam sendo formadas,
se apresentando à sociedade, Cristo já estava sendo anunciado e essas coisas começaram a perturbar o povo de Deus. E aí, tinha, além do gnosticismo, a influência do pensamento judaizante, porque aquelas coisas que foram vividas ainda se faziam defendidas por um grupo de pessoas. Influência do pensamento judaizante, eles condenavam, a gente trouxe alguns comportamentos, né? Eles condenam que imposições sejam praticadas por gentios e que gentios vivam como judeus. Praticavam ainda costumes alimentares, festividades, a guarda das escrituras em arcas, circuncisão, celebrações no sábado, adotavam regras das leis de Moisés. Então, ainda havia um costume muito presente e a nova proposta do Evangelho estava sendo perturbada, ameaçada por essas questões. O gnosticismo vem do grego gnose, que aponta para conhecimento. Pregava que o mundo havia se... Presta atenção, irmãos, isso, olha como confundia. O gnosticismo pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que, por isso, a vida na Terra era apenas uma forma maléfica, usada para aprisionar o espírito humano, e que o bem só seria alcançado em nível espiritual. Deus para os gnósticos, o Deus bom, um ser espiritual e supremo, havia apenas interferido no processo da criação e, ao inserir em cada ser uma centelha divina, os tornava capazes de despertar e conhecer a verdade. Cristo, para os gnósticos, era um mensageiro desse Deus que veio com o objetivo de despertar. Então, isso era propagado ainda, né, no caminhar e no proceder da igreja. Na carta, o apóstolo Paulo coloca que Jesus no centro da adoração e somente ele. Assim, a carta aos Colossenses e a nós aborda 4 temas principais. 1, a divindade de Jesus. 2, Cristo como cabeça da igreja. 3, o relacionamento com Jesus. 4, a religião criada pelos homens. Então, vai permear aí um despertamento, uma exortação para que os irmãos daquela época e nós hoje caminhemos de forma saudável e verdadeira no Evangelho. Seus capítulos descrevem, no capítulo 1, os falsos mestres e a soberania de Jesus Cristo. No capítulo 2, a fé e o sacrifício de Jesus Cristo. No capítulo 3, a importância de uma mente sadia e do perdão. E no capítulo 4, a adoração é chave para o crescimento. Então, ore sempre. É chave para o crescimento na presença do Pai. Supremacia. A gente, quando começa, né, a entender o significado das palavras, ajuda a gente a clarear o pensamento e entendimento. Supremacia é referente à superioridade absoluta, predomínio, primazia, proeminência, domínio, hegemonia, sabedoria. Jesus é a supremacia do Evangelho, da vida, da criação. Amém? E assim, a nossa lição aborda 3 tópicos que nós vamos estar explanando assim. Então, fica combinado, se algo escapar aqui, você pegou aí ou tem aí, acrescente às nossas falas, ao nosso conhecimento. Uma obra sobreexcelente. Vai lá do capítulo 1,
no capítulo 1, do 13 ao 20, que o autor ele aborda esse primeiro tópico, uma obra sobreexcelente. Paulo, mostrando a obra de Jesus, que Jesus realizou, colocando-nos participantes da herança dos santos na luz. Olha como isso é rico. Paulo, mostrando a obra de Jesus, que Jesus realizou, coloca-nos como participantes da herança dos santos na luz. Colossenses 1, no versículo 12, afirma essas falas na carta de Paulo. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Mas que obra foi essa? O que nos tirou do poder das trevas e nos transportou, libertou para o reino do seu Filho amado. Esta é a obra que nos tirou do poder das trevas e nos transportou com liberdade de adoração, de entendimento, de aceitação, de arrependimento para o reino do seu Filho amado. Está no versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E tudo isso estava no coração do Deus Criador. Jesus, então, nos resgatou. O jugo agora é suave e o fardo é leve. E assim a coisa tomou um outro sentido, o sentido real e verdadeiro. Resgatados e transportados para o reino de luz. A lei agora é o amor de Deus para conosco, através de Jesus Cristo. Ainda no versículo 14, temos a redenção. Cristo nos redimiu, fez a reparação de um erro, o pecado pela desobediência, né? E Ele assim nos retratou, nos reabilitou, nos recuperou, concedendo-nos liberdade. Já não somos mais escravos do pecado. O versículo 14 diz justamente isso. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Jesus, nessa obra maravilhosa e redentora, Ele nos transporta do reino das trevas, da escuridão, da servidão, de opressão, para o seu reino de luz. Agora o fardo é leve. Glória a Deus. A proposta agora é amor. É por amor de Deus pela sua criatura e pela sua criação. Por que Jesus pôde realizar tão eficiente obra? Aqueles irmãos precisavam saber, assim como nós hoje precisamos saber e crer, por ser o Filho, por ser o enviado, por ser o primogênito de Deus para esta missão tão especial. Jesus, o nosso primeiro missionário, primeiro e não único, porque Ele nos traz, né, outorga também essa questão de missões. Então, por que Jesus pôde realizar tão eficiente obra? Justamente por isso, por ser o Filho, o escolhido, o primogênito do nosso Deus Criador. Sendo que primogênito, a gente precisa entender que primogênito de toda a criação não significa que ele fora criado primeiro. Não é esse o entendimento. Pois ele é o Criador, herdeiro de quem pertence toda a autoridade. Jesus é Senhor do universo e tudo que há. Senhor da vida, com poder sobre a morte. Então, não é que ele tenha sido primeiro, ele é o primogênito de toda a criação, como Senhor do universo, de tudo que há,
autor da vida, e com ele está o poder sobre a morte. Aqueles irmãos foram então despertados a entender e a crer nisso, na supremacia de Cristo. E a lição também nos fala de falsas doutrinas que roubam a liberdade. Você precisa saber, nós precisamos saber do real, do verdadeiro, e aí o que é falso, o que não condiz, nós temos a capacidade de perceber, no olhar, no ouvir, né, de longe, numa linguagem mais atual, manjar logo o que não é o que nos conduz à vida eterna. Então, as falsas doutrinas que roubam liberdade foi falada por Paulo aos nossos irmãos de Colossos e também a nós, que é para nós também, glória a Deus por isso, e aborda esse trecho no capítulo 2, nos versículos 16 a 23. Vamos lá. Havia entre os colossenses um anseio por crescimento espiritual, não diferente de hoje, a humanidade quer. E o que levou? A criar sua própria salvação. E a gente sabe que não é assim. Então, se surge alguma coisa que não fala da verdadeira mensagem, do verdadeiro sacrifício, da ressurreição de Jesus por nós e em nós, rejeitemos, porque não condiz com a verdade que nos traz o Evangelho. Então, alertados somos, não é isso? Vamos ver lá no versículo 23, capítulo 2, 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. A gente vai entender isso no decorrer, né, da lição. Havia naqueles momentos, e irmãos, ainda hoje, algumas correntes, alguns pensamentos que confundiam, né, e tentam confundir, se a gente não tiver embasado na lição, no estudo da palavra. Jesus já nos alertou, e a escola bíblica é uma oportunidade muito rica disso. Então, acontecia lá, o legalismo é a religião das realizações próprias. Cristão não deve preocupar-se por ser julgado pelos outros, mas qualquer coisa que escandalizar o meu irmão deve ser reavaliado por mim. Legalismo era uma coisa que acontecia naquele tempo. Acontece ainda no nosso. Um outro fator, misticismo. Algumas pessoas só se preocupam com experiência emocional e sensitiva particular. Para os falsos mestres de Colossos, essas experiências espirituais eram importantes. Cuidados devemos ter com as influências que subvertem o fato de que a razão e a fé precisam caminhar juntas. E naquele tempo, assim, as visões de anjos nos cultos, era pregado que os anjos que os aproximavam de Deus. Então, tudo isso perturbava grandemente a verdade. E a gente sabe que há um só mediador, como diz lá em 1 Timóteo 2, no capítulo 5, e uma partezinha do versículo 5, e o início do versículo 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo por resgate por todos. Essa é a verdade, né? E uma outra coisa que acontece é o ascetismo. Ascetismo é na doutrina do pensamento ou de fé
que considera a ascese, do grego ascesis, a prática. Isto é, a disciplina do autocontrole, estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude. Na filosofia grega, o ascetismo era um conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. É comum, aí a gente traz no presente, é comum no ascetismo a prática de penitências físicas, como flagelações, dietas rigorosas e frequentes jejuns. Aí, quando diz a lição que é para os nossos dias, deixa bem claro que, apesar de ter sido escrita essa epístola aos irmãos, né, logo ainda nas primeiras décadas após a ressurreição de Jesus, isso ainda se faz presente. E Deus, com todo o cuidado de Pai Criador, né, Ele nos deixou o registro e nos deixa essa oportunidade de estarmos aqui sendo despertados. Porque a gente escuta, a gente vê, a gente ainda presencia essas práticas nos nossos dias. Um outro fator eram os adeptos da filosofia helenista. A filosofia helenista foi um período de difusão da cultura grega na antiguidade, com avanços nas ciências, matemática, física, geografia e astronomia. Então, a coisa propagou e aquilo tudo estava perturbando a igreja, ameaçando a fé dos nossos irmãos, como ameaça ainda nos nossos dias. Mas a proposta era uma vida nova. Amém? E esse trecho de agora, ele está embasado no tópico 3 da nossa lição. A proposta agora era uma vida nova, uma vida de liberdade em Cristo. Jesus já havia feito o sacrifício. Jesus já tinha nos resgatado, nos transportado das trevas para a luz. Já havia nos tornado herdeiros, co-herdeiros do reino dos céus. E a proposta agora, então, era essa. Toda e qualquer busca pelo ser humano só é eficaz, é suficiente, é capaz, se feita pela graça de Deus, através de Cristo, Jesus Cristo, pela fé. Não tem outro caminho, não tem outro modo, não tem outra maneira, não tem como, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso momento, assim como era dos irmãos na época que Paulo escreveu esta carta abençoada. Somos chamados a ser participantes de uma nova vida, pois, como cidadãos do céu, devemos buscar as coisas do céu. Então, aquelas coisas, aquelas correntes, aqueles achismos, né, ainda evidência nos nossos dias, precisam ser deixados de lado. E quanto mais a gente se aproxima da verdade, mais a gente se identifica. Interessante saber que quando se estuda, se aprende, se é treinado a saber como uma nota é falsa, a pessoa é colocada a manusear, a interagir com a nota verdadeira. Isso nos traz uma lição muito rica, irmãos. Porque quanto mais a gente se aprofunda, a gente se identifica, a gente busca, a gente ora, né? A gente deposita fé e a gente pede mais fé e Deus dá, a gente mais pronto está a reconhecer de longe o mal. E a palavra diz que passa disso é anátema, sai fora. E a palavra diz que tem cego guiando cego, é porque tem que buscar, tem que pedir a Deus fé, sabedoria. E Deus ama liberar fé,
ama liberar sabedoria. Conhecimento, Ele criou para os seus filhos. E até os que não são ainda, eles desfrutam disso. Então, a igreja precisa despertar, estar despertada nisso também. Pensar nas coisas do alto. E o capítulo 3, o verso 1, diz assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não é para perder tempo, não. Não é para perder tempo. É para estar revigorado, é para estar com intimidade, é para estar com relacionamento, é para estar alicerçado na verdade. E Jesus, Ele se mostra e se identifica a nós como a verdade, o caminho, a vida. Então, a igreja do Senhor não pode ficar perdendo tempo com outras coisas. E, irmãos, tem um porquê dessa nossa atitude. Tem uma razão especial, tem um retorno, tem uma futura realidade, tem premiação, tem galardão. Olha lá no que diz no capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É isso que nos aguarda, juntos com Cristo, em glória. Mas enquanto esse momento não chega, né, na volta do Senhor Jesus, tem todo o passo a passo na palavra, nós vamos assim, buscando, crendo, aprendendo mais, pedindo fé, exercitando, anunciando, vivendo essa verdade do Evangelho. E glória a Deus que eles tiveram, através da carta escrita pelo apóstolo Paulo, tiveram esse despertar, porque viam muitas coisas. Naquela época era uma influência muito grande. E não longe de nós ainda tem influências muito grandes, que se levantam, mas aí a palavra está aqui, está guardada, está sendo anunciada, e a gente vai se identificando com a verdade, vai buscando, vai vivendo. Assim, a oportunidade de avançarmos vai nos trazendo a fé, a sabedoria, para que a gente fique firme no que nos está proposto, no que está nos aguardando. E é tudo por Jesus, é tudo por Ele. É para a glória dEle e é através dEle. Cristo nos concede nova vida e nos outorgou, ou seja, nos deu como favor, nos deu poderes, nos concedeu e nos conferiu. Se é com Ele e se com Ele vivemos, morremos, também ressuscitaremos. E aí vai se cumprir o que a gente acabou de ler no capítulo 3, versículo 4. Assim a gente tem a supremacia de Cristo descrita, porque Jesus foi promessa. Lá em Isaías 9, no capítulo 9, os versículos 6 e 7, anota aí, faz sua conferência. Jesus era promessa. Jesus veio, né? Jesus veio, está lá em Mateus 1, capítulo 1, dos versículos 20 ao 23. Vamos ler? Mateus 1, 20 ao 23. A promessa que se cumpriu, né? Fala esse trecho do nascimento de Jesus Cristo. No capítulo 20, o versículo 20 diz assim: E projetando isso ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, a qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Então, Jesus deixou de ser promessa e veio. Jesus pagou o preço da redenção. Vamos lá em Isaías 53, porque retrata como ele se portou, o que aconteceu, já era profecia, o que estaria acontecendo. E não para por aí. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá? João 1:29. João 1:29. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro imaculado que estaria sendo sacrificado para que o pecado do mundo fosse retirado através dele. Ele se fez pecado por nós. Jesus, o Cordeiro de Deus, é esse Jesus, o Cordeiro mencionado no último livro colocado na Escritura, o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 21, dos versículos 22 ao 27. Isso é demais. É demais para a gente e a gente não pode deixar isso assim. É bênção, irmãos. É preciosidade a nossa vida. Diz assim: nela vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lembra quando a gente foi tirado para o reino de luz? Então, ele é a própria luz. E o 24 diz: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. O 25: as suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E ela trarão a glória e a honra das nações. E o 27 ainda diz: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então, Jesus é esse pacote inteirinho de amor. A lei agora é amor. Ai, irmã, mas tem tanta coisa acontecendo, que tempo, isso foi escrito. Acalma, quieta seu coração, continue aprendendo, continue caminhando, continue no alvo. O tempo do Senhor não é o nosso. Embora Ele nos deixe dicas, né? Ele nos deixa sinais. Então, o Pai pensou em tudo por nós. A nós cabe somente obedecermos, buscarmos, crermos que Jesus é a supremacia de Deus para a gente. Tira do seu coraçãozinho, da sua vista, do seu entendimento, tudo que possa ferir. E como Paulo escreveu ainda em prisão aos nossos irmãos naquela época, o Senhor preservou todo esse escrito para que chegasse a nós. E nós continuemos assim despertados, que nada pode e deve interferir no nosso relacionamento, na nossa busca, na nossa fé, no nosso entendimento, porque tem promessas valiosíssimas e eternas nos aguardando. Amém? Muito obrigada por você estar participando
da escola bíblica. Então, continua combinado. Se algo foi acrescentado ao seu coração e ao seu entendimento, compartilhe com a igreja, compartilhe conosco, acrescenta-nos, porque isso nos traz vida, nos traz vida em abundância, porque vai estar falando de Jesus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade e que você continue abençoando a escola bíblica dominical com as suas orações, com a sua participação, compartilhando o link, abençoando outras vidas, acrescentando às nossas vidas o que o Espírito Santo, nosso professor, o nosso intercessor, porventura tem acrescentado ao seu entendimento. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. E neste momento, Senhor, de oportunidade, mais uma vez queremos te agradecer por esse projeto tão abençoador que veio do coração para o nosso, que é a Escola Bíblica Dominical. Desperta-nos, Senhor, e obrigada, porque a sua palavra ela é atual, e ainda hoje somos despertados pela carta que o apóstolo Paulo fez aos irmãos, tantos dias atrás, mas ela hoje nos fala, nos desperta, nos sacode, nos exorta para que possamos buscar, não perder o alvo, estarmos firmes, praticantes, atuantes, evangelizando, levando, Senhor, ao mundo, aos que ainda desprezam ou ainda não entendem o seu propósito de vida eterna para a humanidade. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. E continue falando aos nossos corações de maneira tão especial, de modo que possamos estar te servindo, entendendo que a promessa veio, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e pagou o preço alto, e esse preço que nos chega de graça, pela graça, não foi de graça, teve um alto preço, e Jesus ressuscitou, Ele vive, e no momento seu, nos voltará para que sua igreja seja levada, e assim nós desfrutemos da eternidade contigo. Muito obrigada, Pai, por esta oportunidade. Obrigada pelos irmãos que foram tão abençoados escrevendo e escrevem. E obrigada pelo teu Espírito Santo que nos faz conhecer, nos faz ter acesso ao que tu tens para nós. Em nome de Jesus, receba a nossa oração e continue em nome de Jesus nos perdoando, nos armando, nos preparando para o encontro eternal contigo. Muito obrigada pela nossa igreja, pela escola bíblica, por todos que participam. E mais uma vez, Paizinho, desperta o coração, o entendimento daqueles que dormem. Assim receba a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor, a supremacia do teu amor por nós, a excelência do teu propósito por nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém.